galeros. A aula da semana, eu resolvi pular a aula 6, porque eu vou falar de atrito mais pra frente, certo? A gente vai direto para a aula 7, deixa eu colocar aqui, que é um assunto mais tranquilo, só que tem que ter muita atenção, porque esse assunto está no top 5 do Enem, certo? É um dos assuntos que mais cai, e cai muito, muito mesmo. Aula 7, trabalho. Vamos lá. O que é, no caso, fazer trabalho, né? Realizar trabalho é uma transferência de energia, sempre. Quando a gente anda, a gente tem energia. Quando a gente está sentado, a gente tem uma energia. O corpo da gente tem energia, até morrer um dia. Quando morre, essa energia vai ser dissipada e vai para a natureza. Então, só em estar vivo a gente já tem energia, certo? Ok. Imagina uma pessoa correndo para abraçar outra. A pessoa que está correndo está colocando seu corpo em uma exaustão imensa e está carregando energia muito alta. Quando ele chega e abraça a pessoa até se tranquilizar, essa energia vai ser passada para a pessoa. Vai ter uma troca de energia, uma troca de calor, que é energia. Então, o trabalho nada é mais, nada menos do que isso, essa troca de energia entre corpos, certo? E é necessário um deslocamento para ocorrer esse trabalho. Então, força, né? Essa força um exemplo, a pessoa correu, então ela exerceu uma força. A pessoa correu, tem uma distância, então foi uma força e uma distância. Então o trabalho é ligeiramente força vezes distância. É a força que eu vou ter que gastar para passar essa energia, e a distância é a distância que eu vou ter que percorrer para passar essa energia. Então trabalho é força vezes distância. Meu senhor, por que tem esse cosseno? Porque depende, você pode estar correndo com 90 graus, com 60 graus, com 30 graus, e querendo ou não, o ângulo, ele vai sim influenciar, certo? Ele vai influenciar sim nessa ideia de trabalho. Então trabalho é força vezes distância e o ângulo, se tiver. Se não tiver, é força vezes distância só. Existe também o trabalho motor e o trabalho resistente, né? E é muito simples, né? O trabalho motor é quando a força está no mesmo sentido do deslocamento, podem ver nessa primeira foto, e o trabalho resistente é o contrário, quando a pessoa está resistindo a um movimento, né? Está no sentido contrário ao movimento, então o trabalho vai ser negativo. Tem que saber disso, lembrar disso, certo? Certo. Gráfico, mesma coisa, lembra? Gráfico sempre vai ter uma fórmula, então se aqui é força por x, que é distância, então força vezes distância é área. A área vai ser igual ao trabalho. A gente pode generalizar nesse caso, certo? Certo. Aí a gente vai ter diversos trabalhos. Trabalho da força peso, trabalho da força elástica, trabalho da força cinética. Então, viu? Trabalho da força peso. É peso. Qual a forma de peso? Peso é massa vezes a gravidade. E qual é o deslocamento? Vai ser a altura. Agora depende de onde está o bloco. A gente vai falar mais nisso na aula. Trabalho da força peso, trabalho da força elástica, né, que vai ter a contração molar, certo? A gente vai falar nisso. Existe uma diferença entre força elástica e trabalho elástico, certo? A gente vai comentar um pouco. Existe a força conservativa, a força dissipativa, né? Força conservativa é aquela cuja capacidade de realizar trabalho ela fica armazenada, e a dissipativa é quando vai ter, né, vai ser dissipado, se perder. Uma da energia cinética, que a gente está falando mais de energia, né? Trabalho da força elástica. Força elástica é uma coisa, trabalho da força elástica é outra. Tem que se ligar nisso, que existe uma pegadinha muito grande. Trabalho da força resultante. Não sei porque existe energia e existe trabalho, né? Existe, né? Mais para frente vocês vão entender, porque energia é a capacidade de realizar trabalho, e trabalho é você trocar energia. Então vê que ideia. Energia, se eu tenho energia, eu tenho trabalho. Se eu tenho trabalho, ligeiramente as duas formas vão estar sempre unidas, sempre próximas. Trabalho pode ser energia e energia pode ser trabalho. Então, vamos ter energia cinética, né, que é que leva em consideração a velocidade, a potencial gravitacional, que é quando tem altura. Você vai falar de potência também, que tem a ver com trabalho também, né? Porque assim, né, a potência, ela diz o seguinte: o trabalho, quando ele está realizado, ele continua sendo realizado por um determinado tempo. Então, ele meio que vai gerar uma potência. Se eu consigo realizar um trabalho em menor tempo, a potência vai ser bem maior. Então, existe isso. A unidade da potência, vai ter potência de caixa d'água, que a gente vai comentar um pouquinho.
rendimento. Grandes empresas utilizam cálculo e caem no Enem com força, rendimento, energia, os diversos tipos de energia, térmica, química, luminosa, mecânica, elétrica, atômica, né? Energia cinética do movimento, certo? O potencial gravitacional, a forma de energia, diversas energias. A gente vai ter energia elástica, a gente vai ter energia mecânica, certo? O sistema mecânico conservativo, o sistema mecânico dissipado. A gente vai falar também depois de potencial útil, potência dissipada, né? Mais em rendimento. Então é um assunto que cai com força no Enem, certo? Trabalho. Cai não, despenca. E é prática. Prática. Por isso, o que a gente mais tem aqui é questão. Questão com força. Viu? Essa primeira questão, bem simples, ó. Um corpo de massa 4 kg é abandonado de uma altura de 320 metros em relação ao solo. A aceleração da gravidade no local vale 10 metros por segundo. É abandonado. Ele deu uma altura, deu a massa e deu a aceleração. Então, a energia cinética, ó, ele está perguntando, a energia cinética, qual é a forma de energia cinética? Se ele perguntasse trabalho, seria trabalho, né, da potencial gravitacional, certo? MGH, mas não é. Porque ali seria um trabalho exercido pela força-peso. Aqui ele quer saber a cinética, que é mv ao quadrado dividido por 2. Mas quem é v ao quadrado? Então vou ter que achar. Ó. Ele deu a aceleração e deu o deslocamento. Eu consigo achar a velocidade? Consigo sim. Certo? E ele deu a massa 4 kg. Então é só substituir na fórmula, certo? Tá, mas que forma poderia usar? Por usar a Torricelli. Que se um objeto é abandonado, ele vai cair, a velocidade final é zero. Então ficaria 0 ao quadrado, né, igual a v ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 320. 2 vezes 10, 20, vezes 320 dá 6.400. A raiz de 6.400 é quanto? É 80. Então a velocidade vai ser 80. E agora ele quer saber a energia cinética. A energia cinética é mv ao quadrado dividido por 2. Seria 4 vezes 80 ao quadrado dividido por 2. Que dá 2 vezes 64, vai dar... Se eu não me engano, vai dar 12.800. É o cálculo, né? Bora ver. Questão 1. Posso estar errado. Questão 1, letra A. Certinho. 12.800. Milcinho fez de cabeça. Fez. Porque eu não estou conseguindo riscar aqui a tela, porque eu risco toda vez, né? Mas acompanha aí essa continha, porque eu já resolvi uma questão, certo? Essa é a pré-aula de física, ok?